Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do MedFit Podcast. Estou com uma mulher incrível, linda, maravilhosa, empresária e uma farmacêutica top. Vocês precisam conhecer... Não, e nome chiquérrimo, né? Ale Pandolfi. Olha que nome fino. Ale, seja bem-vinda aqui no MedFit Podcast. Apresente-se aqui para nossa audiência. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E eu sou a Alessandra Pandolfi, como você disse. Antes de sair de casa, meu filho ainda falou: minha mãe é a Alessandra Pandolfi. Eu assim, que lindo. Dá um amorzinho no coração. Nesse sentido, porque o que a gente fez? Construir uma história nessa parte de terapia individualizada com farmácia de manipulação. Então, eu sou farmacêutica há quase 20 anos e atuo na área da manipulação desde então. Foi um sonho que eu quis na faculdade e continuei. Sempre quis a farmácia de manipulação. Fui descobrindo durante a faculdade ali, né, na época, a vontade de exercer o papel de farmacêutica magistral foi nascendo durante o meu tempo acadêmico. E aí, antes de sair da faculdade, eu falei, não, é a manipulação que eu quero e é a manipulação que eu vou atrás. E a essência que nasceu há 20 anos, então. A essência, isso? Eu comecei como estagiária, Ju, na essência. Que legal! Eu saí da faculdade em 2004, terminou, eu falei, eu vou em busca de um estágio, porque eram poucas farmácias. Então, querendo ou não, as vagas são limitadas nesse sentido, né? E aí eu falei, não vou para as férias na praia, vou atrás de um estágio porque eu quero ficar na área. Aí veio as festas de finais de ano ali e depois eu já consegui o estágio sem ser remunerado, porque não tinha vaga. Eu falei, não, eu quero aprender. E logo depois de 2 meses que veio o meu certificado, né, como farmacêutica, eu fui contratada como farmacêutica. Que massa, cara. Então eu trabalhei primeiro 7 anos na área, para depois, em 2010 para 2011, ali, ter a possibilidade de comprar. Daí agora tu tá na frente, assim, da essência, né? Foi outro passo na minha vida. Então, foi assim que começou o meu amor desde lá da faculdade, pela profissão e pela vontade depois de continuar empreendendo na área da saúde. Então, assim, eu acompanho a Essência, que ela é uma farmácia bem completa, uma farmácia magistral bem completa, que trabalha dentro de várias áreas, né? Tu tem produtos próprios também, né? Temos. A gente atende desde a parte da saúde, bem-estar, qualidade de vida, autoestima, com linhas manipuladas, né? Personalizadas de acordo com cada paciente. E a gente também trabalha bem forte com essa parte de dermocosmético, que hoje está crescendo bastante. Então, a gente tem linhas para incentivar o pessoal a se cuidar cada vez mais, né, Ju? Para mostrar que é fácil. A gente, e importante também, né? A gente cuidar da nossa saúde. Então, quando a gente traz isso para o público, para a gente apresentar para os nossos clientes de uma forma diferente, de uma forma diferenciada, a gente consegue fazer eles terem adesão. E uma delas é essa parte de dermocosmética, que a gente tem linhas ali multifuncionais, maquiagens, enfim. Ai, que fino, gente, finíssimo, tá? Mas hoje, em específico, eu te trouxe pra gente falar de um assunto que eu adoro, né? Que é o assunto de performance esportiva e suplementação especial para esse público, público metido aí da academia, tá? O público que gosta de se alimentar um pouco melhor, que tá começando a descobrir os benefícios da atividade física e de repente começa assim, tá, e agora, se eu tomar alguma coisa para melhorar, tá? Então eu te trouxe pra gente conversar sobre isso e eu sei que tem bastante conteúdo. Show de bola, vamos lá. Tá, então vamos lá. Então assim, eu vou ir te perguntando e tu vai me dizendo assim, tá? Ale, chegou um paciente lá pra mim, tá? Dizendo que queria dar um up no treino. Tá, eu sou uma pessoa que começou agora a treinar um up no treino. O que a gente tem no mercado magistral que pode ajudar em relação a isso? Tem vários ativos hoje em dia, principalmente com tecnologias, né, atuais, assim, que ajudam muito na performance. E é legal que eles chegam lá, eu quero dar um up. Aí, sempre esse up, né? Pois é, o que é o up? É um up no músculo? É um up no condicionamento? É um up porque quer treinar melhor, né? Daí tem isso aí, né? Mas esse up eu acho que já parte pela iniciativa. Iniciativa de querer fazer o exercício, de te procurar, né? De ir ao consultório para falar, agora eu preciso de ajuda. Eu já tive a força de vontade, já comecei e agora eu preciso dar um up. Um up dá pra gente fazer pré-treinos que estimulem metabolismo, que aumentem a energia física e principalmente que nutram o nosso corpo. Tá. Então, quando a gente utiliza geralmente num pré-treino, a gente, dependendo do tipo do exercício físico, a gente pode condicionar e direcionar no sentido de macronutrientes, a gente pode colocar alguns carboidratos, se é um treino de alta performance, né, de aeróbico. Hoje em dia tem vários tipos de carboidrato, desde a dextrose, maltodextrina, a derribose, palatinose, que tem absorções diferentes que eles acabam utilizando, como também a gordura boa, o TCM, que é muito utilizado,
A proteína também, aí vai muito da estratégia, se vai ser colocada antes do treino, intratreino, pós-treino, ou os aminoácidos essenciais para o nosso corpo absorver. Isso como macronutrientes, como nutrientes para nutrir, para dar energia e alimentar o nosso corpo, né? Tá. Pensando nos pacientes que consigam fazer a sua dieta, o seu plano alimentar ali de uma forma bem regrada. Tá. E tem os energéticos, termogênicos, tem a cafeína é um dos, né, os queridinhos assim. Consagrados, tem vários estudos, né, tem vários benefícios para essa parte de energia, porém tem algumas pessoas que são sensíveis, né, à cafeína, que ficam muito agitada, que aumenta a ansiedade. Eu não consigo, sabia? Não consegue? E aí, não dá. A cafeína pra mim, ela me... E aí perde o desempenho no treino, Daí né? perde desempenho. Porque aí fica muito agitada, aumenta essa parte de ansiedade, não consegue se concentrar. Então, o que eu falo quando eu digo tecnologias? Tem produtos hoje em dia que veio com tecnologia para melhorar. Vamos supor, o Green Select, que é do chá verde, é uma extração do chá verde que tem as catequinas, a epigolocatequina galato e a catequina em alta concentração, só que é retirada a molécula de cafeína. Então, assim, para quem quer e não pode tomar uma cafeína ou um outro estimulante mais forte, tem opções hoje que daria pra gente entrar para aumentar estímulo, aumentar a energia física e também aumentar o desempenho no treino, que é esse up que eles te dizem que melhora, assim, realmente o desempenho. Melhora. A energia mesmo, principalmente hoje nos dias que a gente anda né, nessa correria, muitas vezes a gente precisa de um estímulo. E o Meat Burn, ele é interessante? O Meat Burn, eu adoro ele, principalmente 2 objetivos para quem precisa. Perda de medidas, porque ele atua na beta-oxidação lipídica, e também na biogênese mitocondrial. Aí vamos explicar o que é a biogênese mitocondrial. Vamos entrar nesse mundo, vamos, vai. Gente, esse mundo, tá, de trabalhar a nutrição já desde a célula é o que há. É verdade, não é? Exatamente. Tá, então vai lá. Não, o que a gente fala, as mitocôndrias que a gente aprendeu na escola, hoje em dia está na nossa área muito forte, né, Ju? Que a gente achou que nunca mais ia ver. Ia falar dela. É o que a gente mais faz hoje. Exatamente. Então, assim, é a organela que é responsável pela produção de ATP. E ATP é energia para o nosso corpo. E quando a gente fala delas, elas estão presentes em todas as células do nosso corpo, né? Então, para vocês verem como é essencial a gente alimentar ela e deixar ela tendo a sua atividade da forma correta. É normal que com o passar dos anos a gente vai perdendo um pouco a atividade, principalmente com maus hábitos de vida, pessoas que usam muitos medicamentos também, a estatina da vida, exatamente. E a gente vai perdendo essa funcionalidade e a gente precisa estimular ela. E dá pra gente estimular hoje de forma natural com alguns nutrientes que são naturais, que a gente traz, que a gente produz, mas que a gente traz para a suplementação. Coenzima Q10, o Meat Burn é maravilhoso porque atua nessa parte da biogênese mitocondrial, então a gente aumenta a atividade celular e isso nos dá o benefício para a vitalidade, mas também para aquele up, que se a pessoa procura para o up, para perda, né, para estímulo de queima de gordura, ele é bem completo. Veio pra ficar, assim. O Meat Burn, ele é marca registrada? Meat Burn. O Meat Burn é marca registrada da Biodiversité. Tá. Porque daí a gente conhece como Meat Burn, né? Eu não sei o composto dele, eu não conheço, mas a gente usa bastante. Gosto bastante do Meat Burn. E assim, tem resultado clínico, né? Tem resultado clínico, eu gosto dele exatamente por isso, assim. Eu percebo os pacientes... Eles falam isso, né? E às vezes eles usam somente o Meat Burn mesmo. Então eu consigo perceber que é pontual dele, né? Que ele consegue melhorar mesmo. Melhorar a performance. E esse desempenho, eu acho, o que eu acho interessante é quando as pessoas falam assim, ó, eu estou me sentindo bem, mas não sei exatamente o que é. Diferente de tomar uma cafeína, que ela dá aquele estímulo, aquela energia rápida, né? E a pessoa sente, eu tô com energia, eu tomei meu pré-treino, eu tomei meu energético, ele já age de uma forma diferente, ele deixa essa sensação, por isso que a gente fala muito de qualidade de vida, né? Isso. Durante o dia a dia, porque é o que a gente busca. Se a gente tem uma melhor qualidade no dia a dia, uma melhor energia, a gente acaba tendo maior disposição também para ir treinar, que é um pilar essencial para a nossa saúde. E olha só, nas farmácias magistrais não faz whey, né? É só o pool de aminoácidos. O que a gente compra? O whey, como a indústria compra. Tá. A gente tem o whey lá, mas o que geralmente
o profissional associa, porque como é personalizado, tem pessoas que vão lá pedindo whey, a gente embala o whey purinho para a pessoa levar, tá? Tem pessoas que não podem associar a um sabor, que não pode a uma marca específica. Então assim, vocês manipulam whey também. Puro, sim. Legal! A gente compra o concentrado, isolado, e a gente manipula pro pessoal que tenha restrições, ou também para quem quer, o prescritor que quer associar com outros ativos. Eu quero o whey, mas eu quero a creatina junto, eu quero a B-ribose junto. Que legal, então, eu não sabia disso, cara, porque eu amo whey, tá? Eu sou uma médica que adoro prescrever whey, tá? Eu prescrevo, inclusive, em unidade de saúde, porque eu vejo muito benefício, tá? Para manutenção de massa, ganho de massa, até própria performance, porque daí eles... Como tu falou aquela hora sobre os nutrientes durante o treinamento, eles são muito importantes. Sim. Então, eles estão tão desnutridos que o pouco que consomem melhor de proteína já melhora o desempenho. O whey é muito completo, né? Muito completo, adoro. E daí, geralmente, eu peço pra eles comprar separados, né? Whey, creatina, eu peço pra eles comprar separados e jogar tudo lá dentro. Mas é bom saber que eu posso fazer isso, então. A manipulação traz isso, ela personaliza. Então, dá pra personalizar. Vamos supor, se você vai usar para um paciente, para um jovem que tem um objetivo X, uma dosagem do whey um pouco mais alta, mas a da creatina nem tanto, e vai doseando de acordo com a necessidade do paciente. Para aquele paciente mais idoso, precisa um pouco mais de nutrientes, de carboidrato, e vai adicionando. E eu posso jogar ali vitamina, mineral, essas coisas? Pode. Ai, que legal, Guri, não sabia. Tem bastante gente que faz isso. O mundo da manipulação personaliza, demais, né? Personaliza a saúde, assim, personaliza tudo. É muito legal. Muito Tem legal. muitos pacientes que fazem, sim, para facilitar a adesão ao tratamento. Principalmente, porque muitas vezes eu acabo esquecendo. Tem medicamentos que tem horários específicos pra gente tomar, certo? Mas tem alguns que daria pra, dependendo da estratégia clínica, daria pra ser associado junto. Como a creatina, né? A creatina, o que a gente indica em consultório? Tu tem que tomar todos os dias. O horário não é tão importante. Alguns casos a gente gosta de fazer no jejum, né? Porque daí quebra o jejum sem quebrar o jejum. Mas eu falo pra eles, o negócio é tomar. Que legal. Geralmente o pessoal usa associado a uma refeição, mas é legal essa parte da quebra do jejum com um nutriente bom, né? Exato. E principalmente ali, né, de manhã absorve melhor. Tá. E sabe o que eu gosto muito da creatina? Como forma de estratégia, porque como eu trabalho com emagrecimento, essas coisas, a gente gosta de estar comendo. O gordo gosta de comer. Entendeu? Então, assim, negócio de estar tomando um chazinho, tá tomando um negocinho, tá sempre comendo, coloco isso como uma estratégia, que já coloco um suplemento, que é necessário para fazer uma boa quebra de jejum, e fica como se fosse um chazinho, entendeu? Então dá super certo. Dá certo. Dá super e certo. E aí a pessoa tem adesão, o cliente, o paciente tem adesão, e é onde a gente tem resultado, né? Na prática mesmo. E vocês fazem, tipo, coisinhas sólidas, assim? Tipo, se for alguma barra de proteína, alguma coisa assim. Sabe os aminoácidos essenciais que a gente estava falando? Tá. O pessoal que já tomou o aminoácido essencial sabe que tem um gosto um pouquinho mais forte. Um pouquinho. Não é mais forte, gente, é muito ruim. A gente toma porque precisa. Porque ele tem um sabor que não vai, né? Os benefícios dele é maravilhoso, só que o sabor realmente ele é muito forte. É difícil de vocês mascararem. É difícil. Mas uma das formas que a gente conseguiu mascarar são em barrinhas. Em barrinhas de chocolate 70%. Que aí o gosto ele fica um pouco mais ameno e a gente consegue fazer essa adesão. Então, assim, pacientes que precisam, desde essa parte da construção muscular, pelos benefícios que tem dos aminoácidos essenciais, que são 9, também na parte, aquela pessoa na vida corrida que não consegue comer, né? Ter uma alimentação ali no meio da tarde, às vezes um ou outro dia, é uma forma também de nutrir o nosso corpo e ele dá aquela sensação de saciedade e o prazer de estar comendo um chocolatinho. Então pode pegar o seu cafezinho. Pra adesão também é legal. Pra adesão e para poder utilizar os aminoácidos. Sim. Então, explica aí pra galera o que é esse tal de aminoácido essencial. Pro pessoal que tava ouvindo a gente falar do whey, o whey, ele tem alguns dos aminoácidos essenciais, né? E você falou, eu amo whey. Então, leucina, isoleucina, valina. Mas os aminoácidos essenciais é um mix, né? Um blend. Onde a proteína já está quebrada. E além desses 3 que tem no whey, ele tem mais 6 aminoácidos essenciais para o nosso corpo, que são fundamentais ali, tanto na parte, a gente fala desempenho físico, a gente está falando muito de academia, mas assim, para a nossa parte também mental, pro nosso dia a dia, para a saciedade, para desempenho, cognição.
Faltou essa palavra, porque eu ia falar pra nossa mente, mas a cognição, ela ajuda bastante com esses nutrientes, né, Pra Ju? fazer funcionar, né? A gente tá numa onda de fadiga, de brain fog, que os aminoácidos essenciais ajudam. E eles são essenciais porque a gente é obrigado a comer, porque o nosso corpo não faz. Ah, exatamente. Então, nós somos obrigados a comer. E a gente sabe que estamos passando também por uma onda de má alimentação. E que por mais que, mesmo nós nos alimentando bem, ainda falta. Ainda falta. Isso. E o que eu percebo muito, como lá no consultório, que né, eu consigo fazer uma modificação de estilo de vida e tarará, só que mesmo assim a absorção de nutrientes é difícil. Então, quando a gente coloca já em forma de aminoácido... Que é a proteína já quebrada, porque muitas pessoas acabam falando eu como um pedacinho de frango, eu como o ovo, legal, mas e a quantidade? Está sendo suficiente? Porque até quebrar aquela proteína, ali não, ali já é uma forma da proteína quebrada, que são os aminoácidos, e ali é já disponível pra gente. Daí tu faz um chocolatinho 50. Em chocolatinho 70. Tipo, 70 uma tipo barrinha. o que tu fez, mas é uma barrinha. É uma Não barrinha. é aquele do Morosil, assim. O Morosil, são os bombons, Tá. e esse é tipo uma barrinha, até mesmo que a concentração de aminoácidos é alta, né? Então ela é um pouquinho maior, assim, e serve ali entre refeições pra também dar essa parte de saciedade. Ai, eu quero bem experimentar. É, Que essa legal, daqui não a gente sabia que precisa. tinha. Porque eu passo trabalho com os aminoácidos. Porque ele... Geralmente daí eu peço para os pacientes misturarem no whey. Só que daí acaba que o gosto do whey fica ruim, né? Fica ruim. Daí eles também não gostam. Então eu passo um pouquinho de trabalho, assim. Ô, Ju, isso é uma das coisas que a gente se atenta bastante. Como fazer o paciente ter adesão ao tratamento? Então, a gente sempre está em busca de alternativas, de soluções que a gente possa facilitar. Tanto o paladar, a parte né, da adesão, da forma farmacêutica, o que vai ficar mais fácil se a pessoa não consegue ingerir cápsula, tem comprimidos sublinguais, tem as gotas, tem sachê, tem as gomas, enfim. A personalização, a manipulação faz isso também. Daí também tem aquele perfil de pacientes que querem ganhar massa muscular. Tá? Aqui também a gente pode entrar com essa questão proteica, mas existem alguns outros suplementos que tu gosta de indicar, de explicar para os pacientes? Sim, quando a gente fala de construção muscular, a gente pensa aporte proteico, que a gente falou agora, e a gente pensa também no estímulo da testosterona, que é um hormônio fundamental para a nossa saúde. É um hormônio masculino, a gente fala, mas para as mulheres também. Então, assim, ó, o que a gente lembra? A gente lembra muito a testo, questão de libido, questão de aumento de massa magra, mas ela tem várias funções no nosso corpo também. E aí é onde a gente puxa essa parte mental, cognição, memória. E dá para estimular com ativos naturais também. Porque muitas vezes a gente tem uma baixa nessa parte hormonal, lógico, a gente sempre fala fatores, a idade, maus hábitos de vida, mas outras vezes a parte de a gente não conseguir produzir de forma significativa também depende muito do nosso dia a dia, do nosso estresse hoje em dia, da nossa correria. Então isso interfere nessa parte emocional que a gente... Sim, o cortisol elevado do estresse, ele diminui testosterona. Isso. A obesidade diminui testosterona. Inflamação, exatamente. Mau hábito de vida, alimentação, o açúcar, poucas gorduras, porque gordura também faz bem quando são gorduras boas, né, Ju? Da alimentação, o abacate, a castanha, enfim, que a gente ouve falar muito disso. Mas voltando nessa parte que a gente falou agora da testosterona, vamos supor, se a gente estiver muito estressado, cortisol lá em cima, testo vai lá embaixo, como você falou. E hoje em dia tem fitoterápicos adaptógenos, que a gente fala que adapta ao estresse. Então aí vamos falar de uma relora, rhodiola, ashwagandha, que ajudam algumas alternativas. São nomezinhos estranhos, mas ajuda demais a gente. É que a gente tá super acostumado porque eu adoro. Adoro ashwagandha, adoro. Rhodiola uso bastante. O Zembrin também, né? O Zembrin aumenta a serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Então, assim, para aliviar o nosso estresse do dia a dia, ajuda. Porque é tudo um conjunto, né, Ju? Sim. A gente falou da testosterona, a gente veio para os adaptógenos. Mas tem também o fitoterápico, né? Mas Fenogrego. Tem o fenogrego, tem... E o a long jack, tribulus? o tribulus também é maravilhoso. Hoje o tribulus precisa ser somente com prescrição médica. Ai, adorei isso aí também, adorei. Mas assim, ó, é um queridinho, mas a gente fala que é legal essa parte, porque assim, ó, quando o uso começa a ficar muito indevido, né, que a internet, isso, e a pessoa começa a comprar sem saber a sua necessidade, isso pode prejudicar. Sim. Então, o tribulus foi um exemplo disso. Não, quer aumentar a testosterona mesmo sendo de forma natural?
hormonal, tem que consultar um médico. Tem que ver como é que tá os níveis hormonais, para fazer essa modulação certinha e não interferir em nenhum processo metabólico do corpo do paciente. E acaba banalizando daí uma substância que era tão benéfica, acaba sendo banalizada, exatamente porque tá todo mundo usando de forma errônea, isso que não funciona, ou enfim, ou acaba tendo problemas por causa daquilo ali. E aí acaba, o que você falou agora é o que a gente vê também. Eu usei e não funcionou. Não funcionou porque não foi prescrito da forma que deveria ser, ou tomado da forma que deveria. Sem o conhecimento, porque o boca a boca é legal para levar o conhecimento, mas vai se perdendo informações, né? É um telefone sem fio, né? A gente tem que puxar de volta para a área, volta para a área da saúde, volta para o consultório para ver o que realmente faz bem para cada um. E daí tu gosta de fazer associações? Às vezes tu indica essas associações, assim? Eu acho que é fundamental. Hoje, uma maca junto seria interessante? Uma maca, a mucuna eu gosto bastante para diminuir SHBG, a fenogrego também ajuda, porque falando pro pessoal, a mucuna... A gente escutou bastante no curso sobre isso, eu não sabia sobre ela. Tem alguns fitoterápicos consagrados antigos, que a gente fala antigos porque tem os estudos já comprovando desde da antiguidade, algumas ervas assim que tem estudos clínicos e estudos por tanto tempo de uso, né? Que a gente fala que o pessoal já usava desde a época passada. Que hoje em dia tá vindo muito forte. Então, assim, a mucuna ajuda nessa parte também da testo, ajuda no controle da SHBG, que é aquela molécula, né? Que é a proteína que segura a testo, porque a testo, quando a gente estimula ela, tem a testo total e a testo livre. Então, para ela se tornar livre, essa molécula é uma proteína. Me ajuda, me conserta aqui, Ju. É isso aí. E se a gente deixar ela presa, a gente não consegue transformá-la livre, e é essa livre que vai fazer os efeitos benéficos no nosso corpo. Senão ela vai para outra via, outra rua, e acaba não tendo os efeitos benéficos, podendo virar DHT, que é a dihidroxitestosterona. Então, assim, mucuna... ajuda a desprender a SHBG. Quem tem a SHBG muito alta, quem utilizou muito tempo anticoncepcional, também mulheres. Então, às vezes, a gente tem que ver como tá a taxa hormonal do paciente e algumas outras, como é que a gente pode falar? Alguns outros processos como um todo, enxergar o corpo como um todo, para a gente atuar na área de forma mais efetiva, né? Sim, olha que interessante. E aquele HMB? O que tu acha dele? O HMB, ele tá sendo muito utilizado também para ganho de massa. Hoje voltou com tudo, né? Voltou com tudo. Tô te falando porque... como é que é o... Metilbutirato. Metilbutirato. Exatamente. Ele tá sendo usado forte. E onde que eu o conheci? Com casos injetáveis, né? Então, eu trabalho com injetáveis ali. Eu tava vendo as formulações de injetáveis para auxílio de ganho de massa, e daí foi onde eu tive contato com o HMB. E eu fiquei, porque eu tive primeiro nos injetáveis, né? Então eu fiquei surpresa em saber que também tem ele é via oral, e que daí é legal isso, né? Porque daí também dá pra fazer boas associações. Dá pra fazer. E tu usa bastante ele? Como é que é? Ele com leucina, com outros aminoácidos também que aumentam essa parte mTOR. Deixa eu lembrar aqui que geralmente vem associado ele de 1 a 3 gramas em sachês puro, glutamina. Aí eu volto. Creatina é um dos queridinhos, assim, que a gente vê bastante nas formulações, então, que eu vejo associada com ele. Mas, assim, tem um mundo enorme, dependendo do objetivo do tratamento. Mas o HMB tá voltando com tudo, realmente, viu? Tá voltando com tudo, né? Tanto que eu até achei interessante que a indústria farmacêutica já tá trabalhando com ele. Eu vi. Eles fizeram, inclusive, uma formulação, que foram lá me visitar no consultório, de whey, tá? Em sachêzinho. Daí junto tinha o HMB, até coenzima Q10. Até coenzima Q10. Que é outra maravilhosa pro nosso corpo, né? Maravilhosa. E a coenzima Q10, gente, eu acho interessante explicar pra vocês uma coisa. Existe um medicamento que nós médicos usamos muito, que é a estatina, né? Que ela estabiliza a placa de colesterol e tal. Então, a estatina, ela bloqueia uma enzima. Essa mesma enzima, ela fabrica o LDL, mas ela também fabrica a coenzima Q10. Exatamente. Então, se eu tomo essa estatina, eu tenho, beleza, não produzo o LDL, mas também não produzo a coenzima Q10, que faz com que essa minha mitocôndria trabalhe com tudo. Então, a coenzima Q10, ela é praticamente, assim, indispensável pra mim. Em todos os tratamentos tem, geralmente, a associação dela, só vai doseando de acordo com a pessoa. Uma pessoa que toma estatina, com certeza a dose vai estar maior, principalmente se tem uma idade mais avançada. E mais pessoas novas também. A gente fala que é saúde de dentro pra fora. Eu adoro a coenzima Q10. E agora tem essa tal de Cava Q10, né? O que é isso? Ela tem uma biodisponibilidade
biodisponibilidade maior? O que é? Quando a gente fala de tecnologia, a gente associa com esses ativos novos que estão vindo, porque eles vão fazendo os testes. A coenzima Q10 é ótima, maravilhosa, mas se o nosso corpo não tiver perfeito para ter a absorção dela, muitas vezes a gente acaba desperdiçando aquela suplementação. Desperdício, ninguém quer. Então, assim, vem os fornecedores que se juntam a grandes empresas, né, fora do Brasil e vão desenvolvendo uma molécula com tecnologia para o nosso corpo conseguir absorver de uma forma mais eficaz. Então, isso pra gente ter o resultado rápido também, principalmente porque essa era de mudança de estilo de vida tá vindo de uns anos pra cá, né? né? Quer ver depois da pandemia, assim, foi bom essa consciência que o pessoal teve da saúde, mas muitas pessoas eu via ali na farmácia, eu não cuidei da minha saúde até agora, e aquele pavor, né? E agora, o que eu faço? Isso. Então, esses ativos que têm essa maior biodisponibilidade ajudou demais nessa fase e vai continuar ajudando muito. Então, daqui para frente vai vir muitos ativos que tenham essa parte da tecnologia junto. Tá, e essa tecnologia também tem outros ativos, não só nessa Cava Q10 aí, né? Não, falei do Green Select ali, também tem tecnologia para melhorar. Os ativos agora... Porque daí consegue tirar os ativos que atrapalham, né? E colocar só aquilo que o corpo precisa, né? Os ativos, assim, para o pessoal associar, que conhece, que é muito conhecido, vamos supor, o colágeno. Tem o colágeno hidrolisado, que já é também uma forma quebrada, né? Que é uma proteína, o colágeno é uma proteína. Mas tem os biopeptídeos de colágeno, que aí são as moléculas quebradas em pedacinhos menores. Então, isso facilita ainda mais, né, esses aminoácidos do colágeno serem absorvidos. Então, por isso que às vezes o pessoal pergunta, funciona ou não funciona? A gente tem que saber o que a gente está utilizando também. Eu estou tomando colágeno. Quantas gramas, quantos miligramas? É o hidrolisado? São os bioativos? E esse direcionamento parte dos clínicos, parte dos médicos, parte do nutricionista para orientar para os pacientes. Por isso que levar o conhecimento até, né, o pessoal é importante. Porque se a gente tomar só, por exemplo, né, um colágeno hidrolisado e eu tô com um paciente que tá com falta geral de proteína, pode ser que desvie e use esse aminoácido quebradinho para outra coisa? Exatamente. Primeiro, assim, quando a gente fala do colágeno, falamos de proteína. Proteína a gente falou que é fundamental para a saúde do nosso corpo. Se tiver um outro órgão vital precisando daquela proteína, daquele nutriente, daquele aminoácido, ele vai primeiro para as partes que são essenciais, para depois, vamos supor, para depois chegar na nossa pele, que a gente fala que é a periferia, para o cabelo. Mas chega, só que aí depende também da saúde e do terreno, que a gente fala, do campo, do corpo do paciente. E quando a gente fala disso, a gente fala também muito do queijo, da parte do intestino. Nem fala, essa questão de desbiose, né? Tem que cuidar do intestino, né, Lê? E o colágeno é maravilhoso, tá? A gente usa muito colágeno pra fazer uma melhora, né, dos enterócitos, né? O colágeno, ele tem muita ligação com isso. Então, melhora a barreira, essa parte da permeabilidade. Da hiperpermeabilidade. É muito legal. Sabe por que eu levantei essa questão do colágeno? Porque, assim, existem vários perfis de profissionais, né? A gente tem um perfil de profissional que acha tudo isso uma grande besteira. Exatamente porque eles não usam, porque se eles usassem, eles iam ver clinicamente os benefícios. E eles batem bastante nessa tecla do colágeno, de que, pra que tu vai tomar colágeno? Coma, como se fosse assim simples. E o que eu vejo clinicamente? Mesmo o paciente sarcopênico, que é o paciente que, né, gente, paciente sarcopênico é aquele que tá perdendo massa muscular, tem menos massa muscular. Às vezes, ele só faz uma adesão com o colágeno, porque é o que ele tem mais acesso, o que ele vê mais na internet, e ele acaba tendo um ganho de uma coisa que ele nem queria. Por quê? Porque ele tá tão precisando daquilo que o corpo dele dá conta daquilo ali. Então, eu falo, use. Não vai ter malefício. Quando a gente fala dessas substâncias, colágeno, ácido hialurônico, a gente associa muito para a parte estética, né? A gente ouve, a gente vê, a gente lê na internet. Mas tem muitos benefícios no nosso corpo. Vamos supor, é uma das proteínas que a gente mais tem. Então, assim, cuida da parte da sustentação, não só da pele, dos nossos órgãos, parte interna. Então, melhora essa parte muscular também para pessoas, né, quando a gente fala de sarcopênicos, geralmente pacientes idosos têm uma fragilidade, tanto parte muscular como parte óssea.
Então, assim, a musculatura também é essencial pra gente também cuidar da nossa saúde. Porque se a gente tem uma estrutura melhor nessa parte muscular, a gente também consegue diminuir danos, fraturas, né? Enfim, problemas no geral, né? no geral. Tanto benefício, uma coisinha só vai tendo um monte de benefício. Vai. Tá, então a gente falou de proteína, a gente falou de energia, agora a gente tem que falar de uma coisa que não pode ficar fora. O quê? Gordura. Vamos lá. Então, assim, Esse up geralmente tem. Às vezes eles querem o quê? querem Um up pra perder a gordurinha. Tá, então a gente tem alguns ativos queridinhos, assim, das manipulações. Eu tenho os meus, né? Mas eu queria saber, assim, o que tu gosta de ativos? Ó, a gente falou do Meat Burn. Como eu falei, o Meat Burn veio faz o quê? Faz uns 2 anos, mas ele veio pra ficar muito. Tá muito na parte clínica, tá sendo muito utilizado. Eu gosto bastante do Morosil. A gente fala do Morosil pelos efeitos benéficos dele, tanto antioxidante como anti-inflamatórios, porque a gente fala da obesidade. Obesidade é questão de cuidar da nossa saúde. E quando tem o excesso de gordura, a gente tem, né, grande excesso de inflamação. Então, a gente tem que controlar essa inflamação para ajudar na parte de queima de gordura. Mas, assim, é legal dele porque ele tem estudos realmente para gordura localizada, estudos para esteatose hepática, né, a parte, a gordurinha no fígado, para o pessoal entender. Então, assim, que é uma gordura difícil de ser tratada, ele tem estudos benéficos até para esteatose hepática. Então, imagina, legal. ele ajuda na perda de gordura, nessa gordura localizada. E ajudando na hepática, que é difícil, a barriguinha também, que a gente fala que minha barriguinha não sai. Quando a gente é bem direcionado, bem orientado e utilizando produtos assim, a gente consegue ter um resultado bem legal. E daí a gente tem o tal do Ocralin É isso, também, né? isso, né? É porque tem tanta coisa. Tem tanta coisa, né? Vamos direcionar. Vamos falar do Morosil como termogênico. Vamos falar de um... Não, Morosil pra gordurinha. Pra gordurinha, gordurinha, queima de gordura. Ocralin, o que é? Para aqueles pacientes que já começaram a querer ter a mudança do estilo de vida, né? De comer menos, mas que ainda não consegue e precisa daquele empurrão para diminuir a absorção da gordura do alimento. Então, assim, ele por si só, ele é tomado junto, é uma cápsula que a gente toma junto com a alimentação. Ele tem a capacidade de englobar a gordura do alimento. Então, a quantidade dele, que é de 600 a 1,2 gramas por dia, por refeição, consegue capturar 40 gramas de gordura da refeição. Então, assim, é bastante gordura que ele consegue englobar. E o nosso corpo, o que faz? Ele elimina nas fezes. A gente não absorve aquela gordura. Sim, porque como engloba, o intestino não consegue puxar, né? Não consegue fazer as micelas, não consegue puxar. Então, daí vai, ele vai embora. Ele vai embora. E sem os efeitos colaterais. Então, assim, uma das preocupações em medicamentos que também tinham esse objetivo e essa linha era de que ele absorvia a gordura do alimento, mas muitas vezes também tinha algumas vitaminas lipossolúveis, né? Sim, que é o caso do Orlistat, né? É um medicamento que é um medicamento comprovado que a gente utiliza para obesidade, só que os efeitos colaterais dele, gente, para que vocês entendam, tá? Não são legais. Então, assim, não saiam usando Orlistat por aí que não vai ser legal. Tem estudos muito legais para essa parte da obesidade, mas tem que ser orientado e tem que ser utilizado conforme o médico. Sabe o que eu costumo fazer com Orlistat? Eu manipulo em doses menores. Porque daí eu não tenho os efeitos indesejáveis, né? Que é, gente, uma diarreia. A pessoa tem que sair correndo pra ir pro banheiro. Literalmente, quando dá tempo, né? Porque às vezes eles usam, quanto mais gordura tu tem na tua alimentação, maior é o teu efeito colateral. Isso. Então, né, eu sempre aconselho, não saiam usando Orlistat por aí. Não. Então eu manipulo em doses bem menores. E também eu capricho daí nas lipossolúveis. Tá. Eu gosto isso. E tu já fez alguma associação Ocralin e Orlistat ou tu nunca fez? Não. Ele faz separadinho. A princípio separado, tá? Geralmente entra o Ocralin ou entra o Orlistat, mas eu já vi também pessoas com cápsulas a gente fala o SOS? De recursos, então assim, que já utilizaram os dois e dependendo do dia e pela orientação, usa, quando vai comer muita gordura, Sim. sabe aquele dia do lixo? É o que eu falo também. Quando vai fazer a cagada, eu falo bem assim, daí tu pega. Aí tu pega e toma a dose, pode ser tomada até 2 vezes de 600 miligramas, então às vezes naquela refeição muito pesada, pode colocar junto 1,2 gramas, que tem um resultado muito legal. Que bom. Então, além disso, pelo fato do nosso corpo não absorver essas 40 gramas de gordura, a gente sabe que a gordura, cada graminha tem quantas calorias? 9? 9 calorias, pensa, então, 40 já dá um monte. Já dá bastante. Tá, façam
negócio de cálculo aí, porque eu sou médica, né? Eu sou matemática, eu sou péssima pra isso. Eu sou boa pra dados, pra essas coisas eu não sou. Ele tem ali a queima de 600 e poucas calorias por dia também. Então é legal a gente ter esse estímulo, sabe? Dá pra ser usado contínuo, diariamente, naquela refeição mais pesada, o almoço, o jantar. Não adianta também comer lá tomar com seu chazinho e aquela frutinha, porque não vai ter gordura pra absorver. Então, geralmente nas refeições mais pesadas. Ou nesse dia de lixo também ajuda muito. Né? Eu gosto bastante de usar daí na manutenção do peso, entendeu? Além, claro, né, da perda, mas assim, é legal na manutenção, porque depois tu perdeu todo o teu peso, fez uma dieta legal, tu vai de vez em quando comer uma coisinha ou outra, né? Vai dar uma fugidinha, daí é um ativo interessante, né? Tem outra coisa específica pra gordurinha? Vamos falar, então, um ativo que o pessoal hoje conhece bastante, que estão utilizando bastante as canetinhas, tem o Metabolade, que ele ajuda no controle da LGP1, que aí dá aquela sensação de saciedade de uma forma natural. Então, pessoas que estavam acostumadas a utilizar a canetinha que queiram fazer o desmame, principalmente, sabe? Quando tu falou, na manutenção do peso, porque assim, perder peso é importante. Mas a manutenção... Bem mais difícil e é essencial. É essencial. Então, assim, essas alternativas pra gente jogar, desde ativos que são consagrados, como eu falei, na medicina antiga, com esses novos que vão agir... Porque o pessoal das indústrias fora do Brasil que pesquisam esses ativos, eles ficam atentos ao que o pessoal tá fazendo. Por isso que a gente fala que a tecnologia é ligado na visão do que precisa. Então, se hoje em dia muitas pessoas estão fazendo, são adeptas às canetinhas, então a gente vai ter que ir atrás de algo que também segure essa parte do pós-canetinha pra gente ter continuar tendo o mesmo efeito, pelo menos. E a berberina? A berberina é maravilhosa, anti-inflamatória, outro ativo que já tá há tempo no mercado. Anti-inflamatório, na parte da obesidade. Eu nunca usei, sabia? Berberina, canela, hoje em dia tá voltando muito o efeito termogênico dela, associada com a berberina. O que mais que tem? Tanta coisa. Gengibre. O gengibre. Ai, caquetinho com gengibre, eu adoro, ótimo. Guria. Olha, eu senti uma diferença nisso. Caquetinho. Pra vocês saberem, né, o que a gente tá falando, são ativos que ajudam na retenção de líquido, podemos dizer assim, né? Tô gostando bastante. E quando a gente fala de retenção, o cactim a gente fala que é um diurético, mas ele ajuda na queima de gordura também. Só que quando a gente fala de diurético, a gente tem medo de perder alguns sais importantes, ele não tem esse efeito colateral. Então, isso é bom dos produtos naturais, que quando a gente utiliza na dose certa, são poucos os efeitos colaterais. Aí depende também do paciente se tem algum tipo de alergia, algum tipo de restrição. Mas a gente consegue ter os benefícios de um diurético que vai eliminar a pessoa que tem essa propensão de retenção, né? Sem eliminar os sais essenciais, sais minerais essenciais para o nosso corpo. Gengibre consagradíssimo, né? Então, ajuda na saúde do nosso fígado. Fígado a gente sabe que é essencial para o processo de desintoxicação do nosso corpo. É o principal órgão que faz isso, então a gente tem que manter ele saudável. Então, a gente sabe a obesidade, o processo da inflamação e a gente também, o processo da intoxicação, né? A gente tem que limpar o corpo, né, Ju? Tem, então assim, tu quer construir músculo, o fígado, cara, ele é o nosso correio. Chega todas as informações ali e ele vai mandar. Tu vem pra cá, tu vai pra lá, tu vem pra cá. Então, se tu não tem um correio bem bom, né? Se tu não tem um fígado bom, tu não vai conseguir dar continuidade a esses macronutrientes que tu absorveu. Então, tem que cuidar do fígado, né? E essas dicas, assim, falando de correr pro pessoal entender, é maravilhosa. É justamente eu isso, adoro né? essas analogias. O que a gente come passa por ali para ser transformado, para ser absorvido, a suplementação, os medicamentos. Então, a gente tem que cuidar do nosso fígado pra gente conseguir. É ele que ele decide, ele vai cuidar, ele vai guardar, ele vai armazenar ou ele vai mandar pra frente. Ele que vai ver, ele que vai decidir, né? Isso. Então, tem um fígado bom, tu tem um bom fluxo, né? Uma logística, né? Uma logística boa aí do negócio. Exatamente. E o rim vai vir ali para complementar, isso não tá bom? Então eu vou jogar fora. Exatamente. Isso não o correio não precisa mandar para nenhum lugar, então vai embora, porque e daí se não tem o rim bom, ele vai armazenar e daí vai deixar no seu corpinho e você, se rala. Então tem que ter tudo funcionando, né? Negócio ali. A engrenagem é maravilhosa, né? Sensacional, intestino. Né? Quem criou o corpo é um gênio. Ele é demais, ele realmente é demais. Eu falo a mesma coisa. Quanto mais eu conheço sobre isso, mais eu acredito em Deus, sabia? Porque eu sempre penso assim, meu Deus, cara, só tu mesmo pra criar uma máquina tão perfeita como essa.
Nem a gente consegue Não, entender. a gente tem que saber cuidar dessa máquina, né? Porque somos realmente, nosso corpo é uma potência, imagina. E é tudo interligado, e que é isso também interessante, porque se a gente resolver cuidar só de um pedacinho, não dá certo. Então a gente tem que tentar abraçar o máximo que a gente pode para fazer com que a coisa ande. O que eu acho legal do exercício físico, quando as pessoas começam a fazer exercício, tá? Eu que trabalho com obesidade. Não é o principal emagrecedor, mas ele é norteador. Ele abre portas para que a pessoa consiga começar a se cuidar. Né? Então, às vezes, ela começa assim, bom, tô começando a treinar, daí agora eu quero aquele upzinho. Agora eu quero melhorar isso, agora eu quero melhorar aquilo. Quando ela vê, ela já perdeu peso, que ela nem era o objetivo principal, ela já começou a ganhar massa muscular, começou a melhorar o sono, começou a melhorar o estresse, sem perceber. Então, esse é o principal papel do exercício físico no tratamento de qualquer coisa, e essa é a soma que os suplementos têm para ajudar nesse caminho, por isso que eu gosto tanto. Exatamente. Não, e eu lembro exatamente do dia que você falou, muitas vezes o direcionamento no teu consultório é feito de acordo com o paciente nesse sentido, estimulando para fazer exercício, mas tu consegue observar a necessidade daquele paciente, mas também as particularidades dele. Se a pessoa falar, eu não tô acostumada, nem que seja uma caminhada, até tu fazer ele gostar. A hora que ele já tá gostando, ele já tá envolvido nesse ciclo, nesse processo. Tá nesse ciclo, ele já tá naquilo ali. E é interessante. Sem perceber. Quando ele vê, ele já comprou um tênis melhor pra caminhada, entendeu? Quando ele vê, ele já entrou numa loja de exercício que ele nunca tinha entrado. Ele entrou... E é isso que é legal. Ele começa a parar de ir no supermercado só lá na padaria, começa a ir nos grãos. Então é uma coisa que é somada, construção. É uma construção. E eu também costumo falar isso para o paciente. Aproveite, curta o processo da mudança. E o exercício ele faz isso sem querer. Faz, né? E é gostoso quando a gente vê. Eu acredito que a hora que você vê um paciente tão satisfeito com essa mudança de... É muito gratificante pra ti, né? Meu Deus, por isso que eu digo que a minha missão de vida é fazer os outros fazer exercício, porque daí tudo o resto flui. Ale, máximo conversar contigo sobre esse assunto que eu gosto muito, tu tem muito conhecimento, que torna isso melhor ainda, né? Ter esse conhecimento para passar de uma forma fácil aqui para nossa audiência, para eles entenderem o quanto a suplementação ela é importante, ela é legal e ela pode ajudar. Tá, e agora eu vou deixar aqui a nossa câmera aberta pra tu falar aí sobre... Convida aí pra entrar no teu Instagram, né? Mostra aí como é que faz pra encontrar a essência, como é que faz pra encontrar o Lepandócio. Primeiro eu quero te agradecer de coração, como eu falei. Foi uma história que foi construída aos pouquinhos. Faz quase 20 anos, mas eu fico muito feliz de estar aqui contigo, nesse convite. Fiz questão e faço questão de vir outras vezes, porque o nosso mundo é muito amplo, tem muitas coisas que dá pra gente abordar. E eu quero convidar também vocês a conhecerem a farmácia, né? Estamos há mais de 20 anos no mercado, somos uma farmácia de manipulação, mas a gente não vende só o produto manipulado. A gente faz questão de levar essa parte do serviço diferenciado para levar para vocês de uma forma mais fácil a saúde, o bem-estar, qualidade de vida e autoestima, que é a nossa missão. E isso, quando você falou que fica feliz, eu tenho isso como missão de vida também. Então casa. E a gente tem uma união quando a gente ama a nossa profissão e a gente faz aquilo com muita felicidade, pensando em vocês. Então eu vou passar o contato. Isso, posso passar? Pode, as redes sociais, porque eu faço questão de ter vocês com a gente. O WhatsApp pessoal é 99125-6247. Esse é o nosso WhatsApp. Pode chamar, as meninas já estão prontas, porque agilidade a gente sabe que a gente precisa pro nosso dia a dia. Precisa, porque também depois o paciente desiste, então a agilidade é importante. Agilidade é muito importante e a gente sabe da importância da saúde de vocês. Então, agilidade, motoboy, vocês podem chamar as meninas e as farmacêuticas que estão lá para atender e seguir a gente nas redes sociais também, que eu vou passar, tanto da farmácia como o meu. A Essência Farmácia, nosso Instagram, e eu vou passar o meu também, porque eu faço questão de ter vocês junto comigo e a gente compartilhar desse conhecimento que a gente veio hoje aqui com a Ju. A Lepandócio, o meu sobrenome. Chiquinho! Obrigada, minha Ju, e fico bem feliz, viu? Então tá, foi um prazer te ter aqui, tá? Mesmo, fiquei muito contente, né? Porque os meus horários é uma loucura, então pra conseguir encaixar esses convidados assim tão importantes, pra mim é um prazer, tá? Prazer foi meu. Então vamos nos conversando, nos vemos por aí, gente. Um beijo e até o próximo!